aí, bonde? Eu sou a professora Mila Borges e está começando o MBcast, o podcast da patroa. E para o nosso primeiro episódio, eu trouxe uma convidada aqui muito especial, porque ela é minha amiga, porque eu conheço há anos, porque eu admiro o trabalho e porque agora ela é nada mais, nada menos que uma professora nota 1000. Ela tem 28 anos e eu estou falando de Maria Carolina Coelho, mais conhecida como Carol Contextualiza. Carol, bem-vinda, amiga. Oi, amiga. Oi, pessoal. Oi, bom dia, tudo bem? Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. Você sabe que é uma honra. A gente começou a nossa amizade há alguns anos, então, assim, eu te admiro enquanto mulher, te admiro enquanto profissional, e ser a primeira convidada desse podcast, gente, é um privilégio inenarrável, amiga. Amiga, eu tô muito, muito, muito feliz. Pra quem não sabe, eu e Carol, a gente trabalhou juntos numa grande rede, né? No vestibular online, muito famoso, muito conhecido. Há muitos anos, tem o quê? Tem uns 10 anos, né, Carol? Não, tem uns 5 anos. Não, que a gente trabalhou lá. Ah, é? 2012, 2013. Eu saí em 2018. Eu comecei lá em 2013. Tem um tempinho, mas né? éramos de equipes diferentes. Nós éramos, acho que uns 7 anos, 7, 8 anos. Acho que já é um tempo aí. Nós éramos de equipes diferentes. E aí, nós firmamos mesmo uma amizade depois que a gente saiu dessa empresa. Que foi lá pra 2017, 2018, por aí. Pela internet, né? A internet nos uniu no trabalho e depois a internet novamente reforçou aí os nossos laços. Foi muito legal. Muito maneiro mesmo. E eu passei a seguir você, né? Você sabe. Carol tem um trabalho incrível no Instagram. É o @Carol Contextualiza. Então, né? Já sigam. E a Carol, além do trabalho que ela faz lá no Instagram, de compartilhar os conteúdos voltados para redação, para linguagens, para literatura, a Carol agora, ela é praticamente uma celebridade do mundo do vestibular. Porque neste último Enem, ela conseguiu o feito de tirar uma nota 1000. Sim, gente, minha amiga, tá? Dá licença. A nota dos sonhos. Dá licença, que ela é minha amiga. E, amiga, eu quero que você conte pra gente esse rolê da nota 1000. Primeiro de tudo. Beleza. Vamos lá, do comecinho. Você já queria tirar esse 1000? Você já tinha o hábito de fazer a prova todo ano pra treinar? Me conta, como é que foi essa história? Como você chegou lá no dia da prova e sentou o seu bumbum lá na cadeira pra escrever aquela redação? Tá, beleza, vamos lá. Bom, galera, pra quem não sabe, eu sou professora de redação, literatura também, dou aulas de português, mas agora é mais focada em literatura e em redação. Então eu tenho o hábito, até quando a gente trabalhava na outra empresa, nós tínhamos o hábito de fazer as provas. E eu sempre gostei, eu sempre fui ratinha de prova, sempre gostei de fazer, como simulado também em casa, porque eu acho que nós, enquanto professores, a gente precisa ficar atualizado em relação ao que está acontecendo. Claro, ninguém é obrigado a ir fazer a prova no dia, né? Pode fazer a prova depois, mas eu gosto daquela sensação, aquele friozinho na barriga. Se colocar no lugar do aluno. Exatamente. Também. Então, eu já vinha fazendo essas provas, né? Principalmente apenas o dia de linguagens, que é o meu dia, porque eu não preciso mais passar no vestibular, mas todo mundo aqui vai passar por essa fase. E não precisa de matemática. Ai, meu Deus, não. Então, eu só fazia, geralmente, o dia de linguagens para ver ali a prova de português, dar uma olhadinha também na prova de história, né, de geografia, que a gente utiliza também como repertório. Então, já vinha fazendo esse processo da prova do Enem. E eu considerei também fazer esses vestibulares também como uma forma de agradecer aos meus alunos também, né, pela confiança no meu trabalho ao longo de todo o ano e também de aplicar tudo aquilo que a gente criou juntos, desenvolveu juntos ao longo do tempo. E aí você, então, por conta disso, foi lá, decidiu que ia fazer a prova, sentou lá no dia, e quando você se deparou com o tema, Carol? Cara, eu fiquei muito feliz, amiga, você não tem noção, porque eu, enquanto professora de literatura, essa questão de falar sobre pluralidade brasileira, sobre povos indígenas, povos, comunidades originárias... Muito você. Exatamente. Então, assim, para uma professora de literatura... o prato tava cheio, entendeu? E eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu sempre digo para os meus alunos que eu apliquei tudo aquilo que a gente vê em sala de aula. Uma das coisas que eu mais acredito numa redação, e eu sei que você também, é justamente a liberdade criativa, a autonomia e o senso crítico. Porque, assim, a gente sabe, né, que dentro desse mundo de vestibular, dentro desse mundo de Enem,
Existem, claro, as redações ali fixas. Só que são redações... Os caveirões. Exatamente, os caveirões, os esqueletos. Mas são redações que não trazem nenhum tipo de estímulo intelectual para o nosso aluno, né? Porque ele vai decorar literalmente um texto que ele não vai desenvolver criticidade ao longo do tempo. E eu acho que o mais perigoso ainda é você criar uma determinada alienação de conhecimento, porque esse aluno, essa estudante, ela não vai conseguir conversar sobre qualquer tema, seja numa mesa de bar, né, quando ela já estiver ali na universidade, seja em casa conversando com os pais, com os amigos. Então eu acho que esse dinamismo, né, a facilidade que a gente tem de ensinar um determinado conteúdo e aplicar no nosso dia a dia é a chave, né? A chave de ouro ali para que você se entenda também enquanto ser humano dentro da sociedade, né? Qual que é a sua participação? O que você pode fazer pelo outro? Então, acho que esse é o essencial. E fazer a prova do Enem foi, assim, um marco. Eu já tinha feito outras provas antes. É claro que, né, eu, enquanto professora, todo mundo tem o desejo de conquistar a nota 1000. Mas a gente sabe que é um processo, de fato, dificultoso, né? A gente sabe que existe uma banca super criteriosa, né? 2 corretores. Como você falou também, eu vi uma vez você conversando nos seus stories, né? Existem vários fatores que, às vezes, interferem diretamente para a produção ali daquela prova, né? A questão do seu nervosismo, se você estiver nervoso, a questão do clima, né? O tempo que você tem para fazer a prova. É claro que o domínio, a gente chega lá preparado porque a gente estudou, mas existem outros fatores que podem, obviamente, interferir ali naquela produção textual. E aí eu tentei fazer exatamente tudo que eu levo para os meus alunos, né? A gente tem, como a gente ensina nas aulas, a questão de um planejamento pré-textual, né? De analisar a coletânea, de fazer aquele momento ali de toró de ideias e de ter a liberdade para escolher aquilo que você gostaria de falar de uma forma simples, né? Mostrar que você tem aptidão e gosto por aquilo que você está falando. Porque eu acho que quando você utiliza, por exemplo, um repertório que você gosta, o seu texto, ele tem um outro brilho. E foi justamente isso que eu utilizei no meu. Eu, enquanto professora de literatura, imagina, né? Coloquei ali modernismo, Tarsila do Amaral, e fui colocando coisas que eu gosto e que eu sei falar. Então, isso me traz uma certa autonomia para escrever e, obviamente, a criticidade atrelada ao domínio textual. Eu acho que existe aquele friozinho da barriga do tipo, será que vai, né? Será que vem aí a nota 1000? Mas eu acho que a gente nunca sabe, né? A realidade é que a gente pode até ter um sentimento, eu saí da prova muito feliz, porque eu fiz a prova com a sensação de dever cumprido. Eu entreguei exatamente aquilo que os meus alunos fazem em sala de aula e tudo aquilo que eu acredito. Então, eu saí assim, cara, eu tô muito feliz com aquele resultado. Tranquila, né? Assim, exatamente. Eu fiz o que tinha que ser feito. Exatamente. Né? Eu fico tão feliz, Carol, de ver pessoas que, assim como eu, defendem a escrita autoral, autônoma, porque, como a gente sabe, essa questão dos caveirões, dos modelos prontos e tudo mais, virou um grande comércio, né? Exatamente. No nosso nicho, no nosso meio. E a gente, às vezes, é muito criticado por defender. Eu acho isso, gente, o cômodo absurdo, assim. Às vezes a gente é criticado, a gente é bloqueada por profissionais mesmo, por defender que o nosso aluno escreva com liberdade, por defender que o nosso aluno escreva com autonomia, com criticidade. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver professoras que, assim como eu, estão nessa vibe de falar que o aluno pode sim debater qualquer tema, que ele pode sim articular o seu pensamento, que ele tem capacidade de pensar de fato com autonomia para o Enem e para a vida, né? Exatamente. Que é o que a gente precisa, né? Eu fico muito feliz. E assim, li seu texto, babei, gente. O texto. Quem não viu, precisa ir no perfil da Carol, do Instagram, para ler esse primor, né? Ficou lindo, meu bebê. Não, lindo. Leiam o texto. E você falou uma coisa que, conversando até com os meus alunos que tiraram nota 1000 esse ano também, que eu tive, né? Maravilhosa! E não fui a primeira vez, tá, gente? A patroa aqui, ó, já deu o nome há muito tempo. É muito bom, sensação, assim, muito boa, né? Maravilhosa. Conversando com elas, a gente estava falando justamente isso que você falou, assim, né? De como o aluno, ele se sente mais confiante quando ele sabe que ele tem ali conhecimentos que ele pode aplicar e que estão dentro da realidade dele, daquilo que ele gosta, daquilo que ele curte,
Tive uma aluna que usou Encanto. Nossa, que legal. Na introdução. A outra usou no desenvolvimento. A Fernandinha usou no desenvolvimento. O Corcundas de Notre Dame. Nossa, que demais. Pra falar da cigana, né? E tudo mais. Então, assim, é bacana quando você vê que as pessoas conseguem, de fato, produzir conhecimento, articular ideias, defender ideias, aquilo que o Enem exige, né? Mobilizar conhecimentos de outras áreas para defesa de um ponto de vista. E eu vi que isso aconteceu claramente no seu texto e te conhecendo o seu trabalho com repertórios que você super curte. Então, fala desses repertórios. Você usou Tarsila. Como é que foi aquilo vindo na hora, assim, na sua cabeça? Tá, então vamos lá. Eu utilizei, amiga, 3 repertórios. Eu comecei com literatura, né? Porque eu falei, gente, uma redação de Carol Contextualiza sem literatura não tem como. Então, nas minhas aulas de modernismo, eu gosto sempre de trazer paralelos com a realidade, porque é uma forma também do aluno se situar, né, dentro do determinado contexto histórico e perceber semelhanças, distinções. Então, nas minhas aulas, por exemplo, de literatura, eu gosto muito de trabalhar com arte, né, ou determinadas músicas que tragam ali um determinado recorte, né, dialoguem com um determinado contexto histórico. E aí eu pensei, gente, eu amo modernismo. Modernismo é o meu movimento literário favorito da vida, né? Porque é justamente aquele movimento que você tem um rompimento com as tradições, né? Tradições elitistas, um rompimento com um determinado padrão. E o tema do Enem justamente mostrava esses desafios, né? Para você valorizar os povos tradicionais, as comunidades ali originárias, né? Pensando que houve um certo apagamento desses determinados grupos. Um resgate, né? Que de alguma forma o modernismo tentou fazer também. Exatamente. Né? E o modernismo, ele implementa justamente isso. Ele faz um determinado revisionismo histórico com um olhar crítico para mostrar o que de fato aconteceu naquele período de colonização, trazer uma visão crítica sobre o homem branco, né? Sobre o peso de um homem branco, sobre a questão da miscigenação, o homem negro, o homem indígena e, obviamente, a nossa pluralidade enquanto cultura. Então, eu sempre trago o modernismo como um ponto de partida para a gente começar a entender e logo em seguida eu trago uma música, né? Um repertório, um filme, porque eu tenho muito essa pegada, não só da literatura, mas eu também gosto muito de música, eu gosto muito de cultura popular. Então, eu gosto muito de rap, eu gosto muito de funk, eu gosto muito de ouvir todos os tipos de música e de mostrar que, de fato, você pode utilizar aquilo que esteja dentro da sua realidade, desde que tenha um determinado embasamento, né? Então, eu utilizei a Tarsila ali naquele momento para fazer aquele contraste, falar dos povos originários. No meu desenvolvimento 1, eu utilizei história, porque eu também utilizo, né, nas aulas de literatura, história e literatura. Então, eu falei ali um pouquinho sobre o período do quinhentismo, né, que é aquele período que durante muito tempo a gente tinha uma história única de descobrimento, que depois de um tempo a gente entende que, na verdade, foi uma invasão, foi invadida, né? Exatamente. Aí a gente percebe essa questão também que a gente estuda enquanto professoras de linguagem, né? O poder da linguagem como uma forma de dominação, como uma forma de manipulação. Então, são elementos que eu trago também nas aulas. Então, tentei mostrar essa questão, né, da história atrelada à literatura. Como é que houve essa manipulação da língua? Como é que isso configura uma violência? Como é que a literatura e a história fazem esse tipo de paralelo? Então, foi bem legal. E no meu desenvolvimento 2, eu utilizei um conceito, né, do geógrafo Milton Santos. Aí eu já fui para uma outra área também, que é um geógrafo que eu gosto bastante, que é o conceito de cidadanias mutiladas. E é um conceito que ele trabalha bastante a questão da democracia, né, a necessidade das pessoas terem os seus direitos constitucionais garantidos. É um repertório que daria para ser utilizado, sim, né, em outros contextos, em outros temas, mas a ideia é justamente você ter ali uma articulação, um domínio para que você possa fazer a melhor associação possível. E articulando com a questão principal do tema, né? Exatamente. Que é a valorização desses povos. Exatamente. Então, trazer a questão da cidadania super pertinente. Exatamente. Então, muito esses legal. Foram os repertórios, assim, que eu utilizei. Eu lembro que eu utilizei como argumentos a questão histórica, porque eu gosto muito de mostrar como há um tipo de diferenciação ou semelhança de um determinado período até a contemporaneidade. E o outro argumento, eu acho que eu culpei ali o Estado, né? De leve. Se não for pra culpar o Estado, a gente nem sai de casa. Pelo amor de Deus, a gente tem a língua de chicote, mas a gente tem uma língua de chicote com argumento, com fundamentação. Exatamente. Né? Porque eu acho que é importante falar isso também. Não é só falar mal. Falar mal todo mundo fala. É, embasado. É você ter um embasamento para trazer ali pro seu corretor uma fundamentação,
argumentação, né? A defesa de um ponto de vista e comprovar aquilo que você está falando. E aí, junto a isso, eu acabei associando um repertório, né, do geógrafo Milton Santos, e eu tinha trazido também uma reportagem que eu tinha apresentado em aula há algumas semanas, então estava muito fresca, né, na minha cabeça, uma reportagem do jornal virtual Nexo, falando sobre comunidades ribeirinhas na região norte que não tinham acesso a saneamento básico. Então, como já era ali uma das comunidades a serem mencionadas na redação, eu fiz justamente essa conexão, né? Exatamente. Cara, e isso é muito, muito, muito legal. Eu costumo falar sempre isso, assim, pros meus alunos, né? Que quando eles falam assim, olha quanta coisa você usou. Você usou notícia, você usou um conhecimento teórico, você usou a história, né? Eu falo isso pra eles, assim, conhecimento vocês têm. Que às vezes o aluno fala assim, eu não tenho, eu sou burro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho repertório. Eu falo, gente, repertório é tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. É aquilo que você aprende com as músicas que você ouve, é o que você aprende com os filmes que você assiste, dentro da sua casa com a sua família, na escola. Então, é ter esse olhar atento para traçar aí essas articulações. E aí, uma dica prática também que eu sempre dou para os meus alunos, amiga, é bem isso que você falou, né? Essa questão de você pensar essas relações e essas associações. Então, assim, se você vai usar uma música, você pensar qual é a relação dessa música com a realidade, né? A música, ela tá falando aquilo que a realidade reproduz, ou ela tá falando o oposto, ela traz um contraste, uma oposição. A mesma coisa quando você vai usar uma obra ficcional. Exatamente. A ficção, ela dialoga diretamente por semelhança, por analogia com a realidade, ou a ficção mostra justo o oposto do que acontece. E a teoria também, você trouxe Milton Santos. A teoria, né, ela se cumpre na prática ou não? A teoria idealiza algo que deveria acontecer e não acontece. Então, o aluno tem em mente essas conexões, ele percebe que conhecimento ele tem. Exatamente. Eu tenho conhecimento, porque eu estudo, tô no mundo, tô vendo filme, tô ouvindo música, tô estudando história, porque eu estudo história desde o meu Fundamental 2. Então, conhecimento eu tenho. Agora, é pensar na relação disso com o tema, disso com o problema. Quando o aluno vira essa chave, ele fica ali com o ouro na mão e com autonomia para não ter medo mais de argumentar sobre nenhum tema. Exatamente. E você descrevendo o seu processo, eu vi justamente isso, assim, né? Os conhecimentos eu já tinha. Fui pensar nessas relações e consegui escrever um texto primoroso, lindo. Exatamente. Muito legal. Aí eu acho muito legal isso, amiga, que você falou, porque assim, eu acho que parte desse medo também vem de uma imposição de um modelo pronto, né? Muitas vezes o aluno busca um modelo nota 1000 na internet, com uma referência às vezes muito distante, e óbvio, né? Esse conhecimento ele pode ser acessado, né, caso ele queira, mas ele acaba criando um determinado padrão. E uma das coisas que eu sempre gosto de mostrar nas minhas aulas, quando eu trago comparações, né, de parágrafos de desenvolvimento, eu sempre trago assim, uma redação com uma linguagem simples, uma redação com uma linguagem mais rebuscada. Sim. Porque tem gente que de fato tem uma certa facilidade com esse tipo de linguagem, né? Tem um outro tipo de repertório vocabular, digamos assim. Eu tenho um aluno que se chama Caio, que não consegue escrever simples. Às vezes eu falo pra ele, Caio, escreve Conheço simples. Caio, hein? Mais simples. Ele tem uma questão, assim, que é dele. E é justamente isso, precisa ser da pessoa, né? Não adianta você acabar se inspirando em algo que vai te gerar uma dificuldade muito maior do que algo que deveria te impulsionar. Então, eu acho que essa liberdade de você perceber que todos os elementos, né? Óbvio, o conhecimento estrutural, né? Parte de nós. A gente ensina, obviamente, essa questão da estrutura da redação, mas o repertório mesmo, como você falou, ele vem de outros ambientes. E aí, por exemplo, a gente está no mês de maio, né? No mês anterior teve um dia aí que foi o dia de comemoração chamado Dia do Índio, né? Dia do Índio. E hoje em dia a gente já tem uma outra visão em relação a isso. E eu perguntei pra galera no meu Instagram, falei, cara, eu fui uma criança ali dos anos 90 que na escola voltava, né? Entre muitas aspas, muitas aspas, caracterizada, né? De uma forma extremamente estereotipada. Eu não tinha, obviamente, aquele conhecimento. Eu achava que era um tipo de homenagem conforme a gente vai obtendo conhecimento, né? Principalmente, eu acho que as redes sociais também acabam facilitando, porque você vê pessoas que talvez não tivessem possibilidade de estar na rede tradicional.
disseminando determinada ideia, né? Porque a gente sabe que às vezes existe um certo vínculo, um certo nicho que tem mais visibilidade do que outros. Então eu perguntei, cara, quantas pessoas, né, dentro ali, quantos indígenas de fato você conhece que estejam na área da educação, da política, da música? Porque assim, a gente faz uma redação para valorizar justamente esses povos e você ainda não percebeu que você ainda não conhece nenhum, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, é justamente, eu acho que aplicar aquilo que a gente escreve também na nossa prática para que a gente se entenda também enquanto cidadão. Acho que a liberdade do texto é justamente essa. É você, obviamente, escrever aquilo que você acredita e se propor também, enquanto cidadão, a fazer aquilo no seu entorno, né? E esse é o nosso papel, né, Carol, como educadoras, Exatamente. né? Eu sei que teve um monte de gente que ficou, recentemente, eu fiz um podcast aqui com os amigos, né? E rolou esse assunto aqui e tudo mais, com os amigos e com os alunos de Nota 1000, em que eu falei assim, olha, eu não sou vendedora de modelo, eu sou professora de redação. Eu sei que um monte de gente ficou super mordido com isso e tudo mais. Sabe como é que é na internet, aquela coisa... Mas, assim, é o nosso papel de educadora, né, amiga? Fazer com que o aluno consiga... Não é escrever só bonitinho no texto, é pensar sobre o que ele está escrevendo e ver como que funciona aquilo ali na vida dele. Porque o Enem está trazendo um problema social, uma questão que está aí posta na sociedade. Exatamente. E aí, é ruim aqui na redação, é ruim só na redação, né? Vamos mudar. Faz uma proposta de intervenção super milagrosa, mas na vida tá lá reproduzindo determinados discursos, tendo determinadas posturas, determinadas atitudes, né? Acho que é o nosso papel como educadora, assim. Fazer pensar, né? Exatamente. E não vender necessariamente como se fosse um produto, né? Porque a educação não é uma mercadoria. Então, e as pessoas são diferentes, não dá pra encaixar todo mundo no mesmo modelo, né? Exatamente. Eu escrevo de um jeito, você escreve de outro, a gente tem posicionamentos, alguns que batem, alguns que não batem, e tudo bem, a gente é diferente e a gente vai agir no mundo de forma diferente. Por que a gente tem que escrever igualzinho dentro de um modelo, né? Exatamente igual. E, amiga, uma curiosidade. Você terminou a prova, você falou que saiu muito feliz, mas você tinha noção, assim, do caraca, acho, modéstia à parte, aquela coisa, né? Dei o nome. Acho que o 1000 vem. Cara, eu tava muito... Eu escrevi a prova muito feliz. Que eu tava tipo assim, meu Deus, essa prova foi pra mim. Esse sistema é meu. Esse momento é meu. Esse momento é meu. E também dos meus alunos, porque eu sabia que assim como eu estaria aplicando, assim como os seus alunos, todos os seus alunos, os meus alunos também teriam a mesma capacidade, né? Porque eles estudaram aquilo com antecedência, eles se prepararam. E eu acho que uma das coisas principais, assim, antes de entregar, foi aquele momento de revisão. Porque, assim, existe uma visão também de quem tá ali enquanto professora também, né? Eu sou corretora de textos, então eu faço muito aquele processo de detalhar. Então, revisar vírgula, né? Revisar iniciais maiúsculos, revisar, às vezes, espaçamento, né? Revisar determinadas palavras que, por exemplo, eu sabia que erros mais comuns, né? Desvios gramaticais mais comuns que acontecem de fato nas provas e que às vezes por um deslize, uma falta de atenção eu poderia cometer. Então eu fiz uma revisão assim muito detalhada. E assim, amiga, eu juro, no final eu entreguei, porque eu olhei para aquela redação e falei: é você. É você, o meu amor. O amor da minha vida. Faz seu nome, seja o que Deus quiser. Eu já estaria muito feliz, assim, com o resultado. E quando, de fato, surgiu, né, o resultado, eu esperei um pouquinho, né, porque dia de divulgação de resultados é um dia para nós tenso, de uma certa forma, um dia de muita felicidade, mas também um dia tenso, porque a gente fica nervoso, né, a gente quer, enfim, acolher todo mundo. Então eu esperei, eu olhei o meu resultado de madrugada. Minha mãe tava dormindo. Minha mãe, ela toma remédio pra dormir, menina. Eu dei um grito tão grande, porque eu sabia que aquilo dali, pros meus alunos, porque eu fiz essa redação dedicada a todos eles, sabe? É fruto também de um trabalho, fruto de anos que a gente tá, né, se dedicando ao nosso trabalho. E das trocas de sala de aula, exatamente. Né? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz e foi, de fato, a concretização, assim, do tipo, cara, tu acordou tua mãe de madrugada, Carol? Eu acordei, ela acordou dos remédios, entendeu? Desesperada. Onde estou? Pensando que tinha acontecido alguma coisa no meio da manhã. E a gente chorou juntos e tal. Porque é, de fato, um momento de celebração, né? É um momento de celebração e de você, de fato, ver ali uma forma de reconhecimento do nosso trabalho também, né? Enquanto profissionais, assim, pra você também, com as suas alunas, né? Uma forma legal de
você fala, caramba, é isso mesmo. Tipo, tudo que eu defendo, tudo que eu acredito tá sendo consolidado. Exatamente. Amiga, isso aí. É por isso que eu acho que a gente vira um pouquinho o ouvido pra lá, pras críticas, porque é isso, tem funcionado, né? Você aplicou exatamente o que você ensina pros seus alunos e veio uma nota máxima, veio uma nota excelente. Eu tive as alunas que tiraram o 1000 e às vezes a gente fala, do 1000, mas não é só o 1000, é o desempenho e evolução dos alunos, cada um no seu ponto. Né? E que a gente vê que assim, dentro da minha metodologia, daquilo que eu defendo, daquilo que eu acredito como educação, como processo criativo de escrita, como processo de impulso intelectual que está cada vez mais restrito na nossa sociedade hoje, né? Você vê que a parada funciona. Tipo, 90%, 95% dos alunos conseguem tirar uma nota satisfatória e tudo mais, porque a parada tá funcionando. Então, é um momento de celebração, assim, real. Quando as meninas me contaram da nota 1000, chorei, desabei, porque você fala assim, cara, que maneiro. E não só isso, né? Da evolução das pessoas. Exatamente. Galera que chega pra gente com, sei lá, tirando 600. Exatamente. 700 e pouco, não consegue evoluir, não consegue entender a estrutura. E dentro dessa nossa metodologia, sem modelo, sem nada, as pessoas vão conseguindo evoluir. Chega lá na prova, tiram um 920, um 860. Caraca, que maneiro. Fez uma evolução, fez um caminho autônomo, respeitando as suas individualidades e conseguiu chegar lá. Exatamente. Muito legal. Fica imaginando a alegria, assim, e o susto da sua mãe, né? O que está acontecendo? Amiga... Tadinha, desculpa, mãe, público aqui, desculpa, tá? Por esse momento. Mas a gente é emocionada, né? Sim, Tava falando disso, a gente é muito emocionada. Eu tenho um aluno que eu acompanhei por 6 anos, eu acho. Acho que ele tentou, no 6º ano, tentando pra medicina, ele passou, que é o Matheus. Meu amigo hoje em dia. E frequenta minha casa, conhece meu marido e tudo mais. E no dia que ele me deu a notícia que ele tinha passado para medicina, ele me deu muito bonitinho, sabe? Ele falou assim, eu conheço você há muitos anos, você acompanha a minha trajetória há muitos anos, eu acompanho a sua também. Então, eu conheci a Mila, primeiro Mila, professora de redação, depois a Mila, noiva do Thiago, depois a Mila, esposa do Thiago, a Mila, mãe do Davi, agora a Mila, patroa, e eu quero te apresentar um novo Matheus. Aí eu, que Matheus? Aí ele, o Matheus Mediciner, aí me contou que passou. Legal. Amiga, eu dei um susto no Thiago, porque... Eu tô olhando pra cá, porque meu marido tá aqui nos bastidores, tá, gente? Que eu cheguei, eu falei assim, amigo, peraí, eu não tô conseguindo falar. Aí comecei a chorar e fui pra sala assim... O Matheus! Aí o Thiago, o que aconteceu com o Matheus? Ele passou, o Thiago, Camila, que susto! Porque a gente fica emocionada, real, né? E eu sou dessas, eu fico. E como é que foi pros seus alunos, assim? Como que eles receberam isso? Eu senti muito isso, que é um resultado de fato coletivo, assim. Eu fiquei em choque quando eu vi os meus alunos, que eles, é isso aí, a minha professora, e compartilhando, e os meus alunos me ligando, e aí, de fato, você percebe, né, esse elo da educação de criar vínculos, né, de criar pontes, para além do conhecimento. Então, assim, eu dediquei, obviamente, a nota a eles, já fiz a prova pensando neles, mas eu acho que o mais legal foi ver esse retorno que é recíproco, sabe? O retorno do momento, né, em que nos momentos de dificuldade, que a gente sabe em sala de aula, em sala de virtual, a gente tá ali dando apoio, suporte um ao outro, nos momentos de felicidade, né, da aprovação, de uma nota maneira também, de todo mundo comemorar e de vibrar junto. Então, nada aqui foi individual. É toda uma construção coletiva, né, de algo que todo mundo acredita junto e que a gente aplica e, de fato, tem um resultado, assim, muito bacana. Então, eu fiquei muito feliz por eles estarem vibrando ali aquele momento comigo e tendo orgulho de mim. Eu acho que foi o mais legal, assim, deles verem, tipo assim, caraca, foi em você que eu confiei, tipo assim, você é minha professora e você é meu aluno, tipo, você é meu... Eu que aprendo, né, com eles, assim. Então, eu acho que essa troca não tem explicação. É muito maneiro, porque eles vibram também, né? É muito legal. Eles vibraram com a conquista. Eu vi lá, acompanhei no seu Instagram, nos stories, eles postando também. Muito maneiro, muito maneiro. É uma construção, aquilo que você falou, né? É o vínculo que a gente vai construindo dentro da nossa sala de aula. E, ao contrário do que muita gente pensa, né? Nossa, agora minha sala de aula é virtual, é online, né? Óbvio, não é... A gente não tem muitas coisas que o presencial proporciona. Exato. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha ali vínculos afetivos, que a gente não crie laços, que a gente não crie outro tipo de relação que vai além, né, do conteúdo propriamente dito. E a pandemia, né, ela foi muito solitária para todos nós. Foi um período muito triste, obviamente, mas um período
muito solitário e que acabou acentuando uma série de deficiências na educação, principalmente para quem já não tinha ali talvez uma base tão forte, né? Tinham determinadas limitações. Então eu senti muito isso, assim. Eu acho que o Instagram, ele proporciona a possibilidade de criar vínculos, né, afetivos, das pessoas se identificarem a partir do momento que você humaniza o seu trabalho. Então, eu sempre compartilhei, mesmo na pandemia, quando eu ainda trabalhava no presencial, então eu tinha essa rotina, né, de sair de casa, pegar ônibus, ainda não tenho carro, um dia vou ter, tô profetizando aqui. Então, sempre compartilhei, assim... galera, tô pegando ônibus, pegava no transporte público, ia dando aula em casa, né, fazendo exercício, e eu percebi bastante, assim, um público que se identificava com esse tipo de uma perfil, conexão, né, e hoje o meu trabalho, assim, ele tá muito atrelado a estudantes de diversas idades, mas principalmente estudantes adultos, o que, num primeiro momento, eu até fiquei surpresa, né, porque nós, enquanto professores, às vezes, de pré-vestibular, principalmente quando a gente ficou durante muitos anos em sala de aula, a gente lidava muito com aquele público de terceiro ano, pré-veste. E nesses últimos anos surgiram, assim, de forma... um presente mesmo, assim, alunos com diversas realidades, mas realidades muito parecidas com a minha. De pessoas que trabalham, né, porque precisam, e também estudam porque querem continuar ali, né, persistindo, correndo atrás dos seus sonhos, independente do momento em que estejam, né, na vida. Então, acho isso muito, muito interessante. E a pandemia, né, foi um contexto, assim, que deixou uma série de lacunas, né? Não sei se você lembra que muitos alunos, na época, lançaram uma hashtag pedindo pro Enem ser adiado, porque não tinham condições, né, de estudar. Muitas pessoas, por exemplo, de colégio público, que talvez não tivessem, né, a mesma infraestrutura que muitos colégios particulares ofereceram de aulas virtuais. Na época, eu lembro que no Enem de 2020, né, o INEP, além de ter... adiado a prova, eles disponibilizaram pela primeira vez o manual do corretor. Que era... Gente, aquilo dali era um pote de ouro, né? Era a caixinha de Pandora. Porque ninguém tinha acesso àquilo, a não ser os corretores que estavam ali aptos para fazer a correção do Enem. E foi uma forma também que a gente entendeu de talvez democratizar aquele conteúdo, mas não é um conteúdo que é acessível a todos, porque tem uma linguagem para quem é de letras, né? Para quem é de linguística. Então, a gente percebe muito, assim... eu percebi muito nesses últimos anos, porque até o ano passado eu ainda estava no presencial, essas lacunas do presencial, né? A dificuldade de reter a atenção em relação a conteúdo, a dificuldade de você estar num ambiente presencial, porque você ficou durante muito tempo em casa, solitário, né? Sem saber compartilhar. Eu acho que essa questão da dificuldade dos estudos, muitos alunos na própria pandemia também tinham vergonha, né, de falar que tinham dúvida, de levantar a mão, né, aquela mãozinha virtual. Exatamente. Então, é um processo, assim, solitário e que hoje ainda nos mostra muitos reflexos, né? Porque a gente também, enquanto professor, a gente está reaprendendo a lidar com essas consequências, né? E por isso que eu falo, assim, que a construção dos vínculos, mesmo nesse ambiente, é um esforço que a gente precisa fazer, né? Entender que o aluno que está ali por trás daquela telinha, ainda que seja uma telinha fechada, é alguém que tem sonhos, que tem sentimentos, que tem as suas peculiaridades, particularidades, suas dificuldades, né? E você está falando esse negócio da idade, é importante também para não rolar comparação, né? Eles olharem a sua vida e falar, pô, Carol, uma menina que rala, que trabalha, que estuda e tudo mais, e conseguiu tirar uma nota excelente na redação do Enem. Poxa, se com a rotina dela, né, isso foi possível, é possível para mim, que tô nessa idade, ou que tenho que trabalhar e que tenho que fazer. Acho que esses pontos de conexão, esses pontos de identificação, vai criando esses vínculos aluno-professor, ainda que no ambiente virtual, que eu acho que também servem aí como impulsionadores para tornar essa trajetória, essa jornada mais leve, mais tranquila, porque a gente sabe, né, amiga, o vestibular... Com certeza. A vida do vestibulando, o vestibulando não tem um dia de paz. Exatamente, né? Não é uma jornada tranquila. Então, você ter saber que você tem essas referências e que você tem essas conexões, acaba aí servindo de um impulsionador para que a jornada possa seguir e fluir de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila e com motivação, né? Olhar para o outro e falar assim, caraca, aí...
eu me inspiro nessa pessoa aqui. Pô, isso daqui se parece comigo. Eu acho que eu posso também. Isso é muito maneiro. Eu vejo que isso rola aí na sua comunidade, né? Exatamente. Eu amo o Djonga, né? Um OBS aqui, porque eu sempre cito ele nas minhas aulas. Marquem o Djonga aqui, por favor. E aí tem uma frase de uma das canções que ele fala, o que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. E aí, dentro desse contexto de vestibular, né, que é mais uma das provas que nós passaremos ao longo da vida, porque existem várias, é um momento também que a gente tem uma pressão muito grande, né, não só social, porque existe um determinado momento, a comparação, se você não tiver uma rede de apoio, um ponto de acolhimento, esse processo ele se torna muito mais dificultoso, muito mais doloroso. Então, você, de fato, promover uma humanização do nosso trabalho, né? Estabelecendo vínculos de amizade, inclusive, porque a gente não compartilha só a redação. A gente que tá ali em sala de aula virtual, a gente compartilha o dia a dia. Gente, hoje eu acordei morrendo de sono. Gente, hoje eu tô muito cansada. Gente, hoje eu tô animada. Então, acho que é no sentido de perceber mesmo que somos todos humanos, todos nós temos ali os nossos defeitos, as nossas falhas, mas estamos ali buscando um objetivo comum, né? Que é a realização dos seus sonhos e trabalhar, acho que não trabalhar, mas você vivenciar o sonho do outro é uma responsabilidade muito grande, né? Existe um peso nas palavras que você fala pro outro, na forma que você lida com o outro, porque é um ser humano assim como você, né? Então, você ter um ambiente acolhedor, um ambiente humanizado, de amizade, né? Exatamente, transforma todo o ambiente, né? Faz com que as dificuldades se tornem mais leves, porque você percebe que você não tá sozinho. Eu valorizo muito isso, assim. Por isso que até a gente brinca lá na... Brinca não, né? Que acabou se tornando o nome do método de correção lá da minha plataforma, que é método HD, que é humanizado e detalhado. Porque eu falo muito isso para os meus corretores, assim, sabe? Na hora que vocês estiverem dando um feedback pro aluno, lembra que ali tem um sonho, que ele não tem só um aluno que escreveu um texto, né? Que talvez tenha se deparado com um tema mais fácil ou mais difícil, mas é uma pessoa que está ali colocando na ponta da caneta um pedacinho do seu sonho, um pedacinho do seu coração. Então, a gente tem mesmo que ter esse olhar de empatia e motivar o aluno a escrever mais, porque às vezes um feedback mal dado, né, amiga? Exatamente. Pode desestimular completamente o aluno. Exatamente. E fazer com que ele não escreva o próximo texto. Então, essa humanização tem que estar em todos os aspectos, assim, da sala de aula, seja virtual, seja presencial. No nosso trato com o aluno, na forma como a gente o acolhe, na forma também como a gente puxa a orelha, porque não dá para passar só a mão na cabeça o tempo inteiro, na forma como a gente dá o feedback de uma correção, seja um texto excelente, seja um texto com pontos a melhorar, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Exatamente. E eu acho que para nós, enquanto professoras também, né, vem a questão da representatividade. Nós somos mulheres que estamos aqui nesse mercado, né? Tão masculino. Exatamente. O mercado da redação é um mercado predominantemente masculino. Vestibular, se você for parar pra pensar. Exatamente. E aí, quando você tem vivências ali, né? Não só de mulheres, mas você traz também esse lado da maternidade que você compartilha, atrelado, né? Eu tenho, obviamente, um posicionamento associado também à militância negra, né? Que são coisas que eu acredito que eu quero apresentar em sala de aula também. Então, a gente vai quebrando uma série de barreiras, né? Conquistando os nossos espaços que a internet possibilita bastante. E dando voz, né? E mostrando pra quem tá ali, outras pessoas, né? Falando, ó, vamos lá, vamos junto. Tamo junto, vamos abrir essas portas e esses espaços, vamos ocupar esses espaços também. Exatamente. Né? E com destaque, né? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres, especialmente, se destacando. Obviamente que eu fico feliz quando vejo homens também, meus amigos maravilhosos, que eu amo. Mas, cara, quando eu vejo meninas, mulheres se destacando dentro desse mercado, principalmente. Por isso que eu falo para as professoras que me procuram lá, amiga, assim, ai, eu quero fazer. Eu falo, cara, pra gente é mais difícil. Muitas meninas compartilhando comigo, muitas professoras, assim, com filho, com não sei o quê, que precisa dar conta da casa, não é só do curso. Ah, quero abrir meu curso online. Eu falo, cara, faz. Só começa. Começa com o que você tem, com o que você pode, mas não deixa nada te colocar para baixo ou te impedir, né, de realizar, se essa é a sua vontade. Eu fico muito, assim, né, nessa vibe de impulsionar mesmo. E aí eu fico feliz quando eu vejo, né, pessoas maravilhosas como a Carol contextualiza. E você?
E você, porque eu acho que de fato é importante. Eu recebo muito no Instagram, assim, muitas meninas negras que vêm falar comigo. Eu recebi um áudio essa semana de um aluno que ele tá no meu curso, né? Um aluno idoso. E ele falou assim, cara, você é a primeira professora negra que eu tenho. Eu nunca tive. E eu não sei ainda o peso que isso tem, mas eu sei que isso é transformador. E aí você vê, de fato, a gente ocupando esses espaços que ainda precisam ser muito ocupados, mas dando a possibilidade para que outras pessoas também se sintam representadas e entendam que o espaço delas é onde elas quiserem estar, né? Eu acho que a gente precisa levar as nossas vozes enquanto mulheres, né? Levantando as nossas causas também, porque não está desassociado do nosso trabalho. Eu acho que é sempre importante reforçar essas questões, né? E porque é quem a gente é, né, Carol? Acho que é isso que faz com que o teu público se identifique com você, né? Que seu público goste da forma como você se comunica, da forma como você transmite o conhecimento e troca com eles, porque é você. Como no meu perfil também, sou eu com as minhas questões, meus dias bons, meus dias ruins, porque temos, né? Então, e eu amo seus stories, queria deixar isso claro, que eu estou lá acompanhando sempre. Eu vou fazer um desabafo. Sou seguidora fiel. Vou fazer um desabafo. Como, né, boa parte da galera sabe, eu estou gestante. Estou entrando no 6º mês de gestação. Maravilhosa. E eu tenho me sentido meio feia, tu acredita? Amiga, não. Tô com esse probleminha aí de autoestima. Não tem como. Aí fico evitando aparecer nos stories, acredita? Não, amiga, Tô volta. nessa vibe, gente. Volta. Mas me são os elogie hormônios, aqui nos né? comentários, aquelas. Me elogie aqui pra levantar a minha moral, mentira. Mas são os hormônios, né? Deve ser, é muita mudança no nosso corpo, na nossa vida, né? Quando a gente tá gerando uma criança. E é uma doideira, meu 2º filho, né? Mas é muito louco ainda pensar assim, gente, tem uma pessoa crescendo dentro de mim. Uma pessoa que tem braço, que tem cabeça, que tem pé, que tem mão. Mexe muito mesmo com a gente, mas é uma experiência maravilhosa. Eu tô muito animada, muito empolgada para ter outro menino. Olha, um patrãozinho vindo aí, né? Patrãozinho, Torres, né, Davi, agora exatamente, Dante. O segundo patrãozinho. E Dante. Você pensa em ter filhos? Eu penso, mas mais pra frente, que eu ainda quero conquistar algumas coisas, mas eu penso sim. Muitos, mas eu quero um. Não, muitos também não. Vamos com calma. Acho que dois já está de bom tamanho, assim. É algo que eu de fato me imagino, assim, num futuro. Mas é porque eu sou muito, muito pé no chão. É porque eu vim de uma família de mulheres. Assim, mulheres na liderança. Então, a gente sempre teve, tipo assim, trabalho e conquista primeiro e depois você tem ali o seu tempo para realizar, né, questões familiares, para não depender também, né, de uma figura masculina, né. Então eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei desde muito nova para conquistar as minhas coisas e eu tô muito nesse momento de conquistar, sabe, viajar. Eu tive a possibilidade de fazer uma viagem incrível, que era a viagem da minha vida para África do Sul, aí fui para Amsterdã, foi muito legal. Tenho a possibilidade hoje de trazer um conforto que antes talvez eu não conseguia por meio do meu trabalho. Então eu sempre gosto de trazer também essa ideia, porque de fato o meu trabalho, né, a educação também foi uma forma de emancipação para mim, não só em relação a conhecimento, mas em relação a oportunidades, né? Então, de fato, eu sou 100% educação. Eu tô aqui, ó. Levanta pra quem é transformada. A educação mudou minha vida, mas mudou minha vida também real, amiga. A gente vai pensar lá pensar na minha história toda, educação mudou total. As oportunidades que eu tive por meio da educação mudou total a minha realidade. Total. E é isso que eu falo quando eu falo assim, né? Meu propósito parece... Eu sou a rainha das frases, né? Na minha caneca. Olha aqui, gente, que maravilha isso daqui. Tá bonito gente, demais, né? Aqui, ó. Não, tá com meu nome aqui. Essa aqui é uma... batom. É uma frase que eu falo, nada pode parar um coração determinado e tudo mais. E eu falo muito isso, né? O seu conhecimento te empodera. Sim. Minha missão é empoderar pessoas por meio do conhecimento, porque eu acredito muito nisso, cara. Porque o conhecimento, de fato, mudou, virou o jogo, assim, da minha vida, né? Mas eu ainda vou ver um dia, Carol, grávida. Olha! Já que você tem vontade. Mas não agora, tá, Não gente? agora. Tá bom? Vamos esperar. Caso ele esteja assistindo. Elias. Não agora, Elias. Elias, fica a dica. Mas ainda não, né? Não, vou esperar um pouquinho. E assim, amiga, se você tivesse que dar uma dica, vamos pegar aqui, uma dica pra pessoa que está
nesse momento, pensando que redação não é para ela, ou que está enfrentando ali aquele momento que eu acho que todo vestibulando passa. Não sei se isso daqui é para mim. Tá em dúvida, tá questionando as suas capacidades. O que você falaria para esse vestibulando? Nossa, vamos lá. Eu acho que parte dessa insegurança também vem em um determinado contexto da comparação e, às vezes, de determinadas limitações atreladas a dificuldades. Eu acho que é sempre importante, eu gosto sempre de fazer pequenas comparações de quem eu era em um determinado contexto e quem eu sou agora, né? Assim como em um determinado contexto eu tinha dificuldade com um determinado conteúdo, ou às vezes para fazer determinada atividade física eu consegui superar, eu gosto sempre de trabalhar com etapas. Então eu acho que pense nas etapas que você já ultrapassou, que em outro contexto talvez fossem vistas como impossíveis, e pensa também nas etapas que estão por vir e principalmente na abertura de possibilidades que isso pode trazer em relação à realização, né, concretização de sonhos, felicidade e bem-estar. Porque quando a gente trata de sonhos, a gente está tratando de uma questão muito individual também, né? Cada um tem as suas aspirações. E aí o sonho, ele também está muito atrelado com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Você, querendo ou não, é a única pessoa responsável, de fato, pela concretização desses sonhos, pela concretização desse bem-estar. E aí, a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar essas questões para também não naturalizar, né, ou romantizar determinados tipos de dificuldade, né, para também não ir para um contexto meritocrático de que você vai persistir, você não vai conseguir, e vai conseguir, porque, de fato, você vai conseguir, mas eu acho que quando você se alinha, né, as pessoas certas, quando você tem um propósito e entende que a sua dificuldade é diferente da dificuldade do outro, eu acho que essa é a grande virada de chave. Então, para uma pessoa que trabalha, para uma pessoa que não trabalha, são obstáculos diferentes. Mas isso não significa que você não vai conseguir. Né? Cada um tem a sua luta. Então, eu acho que você ter pessoas ao seu redor que te impulsionem, que te engajem, ter uma rede de apoio, né? Cuidar do seu íntimo nesse contexto, ele é fundamental para que você, de fato, confie em si, né? Porque tem determinados momentos que talvez a gente não esteja se sentindo tão bem e às vezes vem um ombro amigo, né? Um familiar, uma pessoa que a gente ama e dá, de fato, aquele suporte que a gente precisa. Mas eu acho que, para além disso, porque eu sei que existem pessoas que talvez não tenham, é você entender de fato que a realização dos seus sonhos, ela depende de você, ela está muito mais próxima do que você imagina, porque você já superou uma série de dificuldades anteriores. Então, acho que seria isso. É isso. Acho que é o caminho, né? Parar de se medir pela régua do outro. Né? E comemorar as pequenas vitórias. As pequenas vitórias, porque eu acho que elas que nos impulsionam. É justamente aquilo que eu falei. O que se aprende no caminho importa mais que a chegada, porque é justamente essas pequenas etapas que elas vão te fortalecer enquanto indivíduo para que você sinta, de fato, empoderado, impulsionado para ganhar o mundo, cara. Porque o mundo é seu. É isso, amiga. Eu tô muito feliz. Nosso papo tá chegando ao fim. Eu estou muito feliz. Que conversa gostosa, não dá vontade de acabar. E eu também tô muito feliz de ser a primeira, gente. Eu tô muito feliz porque, deixando aqui claro uma coisa pra Camila, você é uma inspiração pra mim, uma mulher que eu admiro muito, de muitos anos, você sabe. Eu acho que é uma honra ser sua amiga, uma honra compartilhar também a educação, a sala de aula virtual com você e ter profissionais tão inspiradoras, porque, de fato, você é uma mulher que me inspira muito e você me inspira a ser melhor. Então, amiga, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por ser a sua primeira convidada. Desejo muito sucesso na sua trajetória, não só profissional, como pessoal, porque você sabe quanto eu torço por você. Obrigada. Tá, você também me inspira muito, te amo muito, te admiro demais e desejo todo o sucesso do mundo pra você. E quero que todo mundo te conheça. Acho que todo mundo precisa conhecer a Carol Contextualiza e te conhecer do jeito que eu conheço. Eba! A Carol professora, a Carol amiga, a Carol humana, a Carol que batalha, a Carol que luta pelas suas causas. Acho você muito incrível. Obrigada por ter aceitado esse convite aqui, de sentar aqui nessa cadeira. Obrigada. E é isso. Um beijo. Até a próxima.